Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento. Estamos aqui por graça e misericórdia mais esse dia, nesse devocional Café com Deus. E vamos dar continuidade na última perícope do texto do capítulo 12, a última parte ali do capítulo 12, que fala sobre a incredulidade dos judeus. Então vamos lá dar continuidade, mas vamos começar com uma oração. Então, se for possível, feche os teus olhos e dobre o teu coração nesse momento e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem proporcionado, que tudo o Senhor nos tem dado, pela casa, pelo trabalho, pelo alimento sobre a mesa, pela família, pelos amigos, companheiros, por tudo que o Senhor nos tem dado, pelo ar que respiramos, pelo levantar, pelo deitar, tudo, Senhor, nós somos gratos. Tudo. O que nós te pedimos, Senhor, é que a tua presença não se afaste de nós, que a tua glória e o teu poder se aperfeiçoa sempre nas nossas fraquezas, nos nossos momentos de debilidade, nas adversidades do dia, que o Senhor se manifeste em nós, nos enchendo com teu Espírito Santo. Nos encha, Senhor, com teu Espírito Santo. É isso que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade então. Nessa última perícope aborda sobre a incredulidade dos judeus. Essa última parte do capítulo 12 de João fala sobre a incredulidade dos judeus. Deixa eu só fixar o comentário aqui como título. E na perícope passada nós vimos sobre quando Jesus fala da sua morte, prediz a sua morte aos discípulos e eles não entendem, né, o motivo, né, do que Jesus está falando. E Jesus, ele teve não só 12 discípulos, Jesus teve vários discípulos. Só que desses vários discípulos, 12 foi escolhido a dedo para estar do lado de Jesus, para propagar o evangelho após a sua morte. Então muitos o seguiam, muitos creram em Jesus, muitos creram que Jesus era o Hamashia, que era o ungido, que era o escolhido, que era o Messias. Mas essa perícope fala que por causa da incredulidade de alguns judeus, principalmente os doutores da lei, muitos desses judeus que creram em Cristo não confessavam a fé em Jesus Cristo, porque tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Só para que você entenda, as sinagogas antigamente, as sinagogas eram as igrejas de hoje, vamos dizer assim, a igreja judaica, onde eles se reuniam para suas reuniões, para ouvir da palavra de Deus, para aprender da palavra de Deus e até mesmo para adorar a Deus. Então eram em sinagogas onde o mestre da lei, né, um homem instruído, estava ali na frente. Ao conceito que nós temos hoje de uma igreja. Então muitos judeus que creram em Jesus não confessavam a Jesus Cristo em público, mas criam em Jesus Cristo, no seu ministério, no seu plano de salvação, assim como prediz o seu nome, Yeshua, salvação. Só que eles não confessavam porque eles tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Tem muita gente hoje, dentro da igreja e fora da igreja, que até creem em Jesus Cristo, mas não confessam o nome de Cristo, não entregam verdadeiramente a sua vida a Cristo, porque tem medo de sofrer um cancelamento, de ser excluído por uma instituição, por uma denominação, por uma sinagoga.
Tem muita gente que está dentro de igreja, entendeu o evangelho de verdade, não o verdadeiro evangelho, porque existe só um evangelho, o resto é anátema, mas entendeu de verdade o evangelho. E às vezes crê em Jesus, no sacrifício, como ele é o seu único salvador, mas não confessa isso a público, não professa isso aos demais porque tem medo da instituição, de ser olhado de maneira diferente, de ser excluído por outros que pensam completamente diferente. A nossa missão nessa terra é não ter vergonha do evangelho, é ir de anunciar, é não ter vergonha, é confessar o nome de Cristo e propagar o nome de Cristo. Tem muita gente que está fora da igreja, perdido no mundo, que entendem, sabem do sacrifício de Cristo, mas não confessam porque não querem abandonar as práticas e os desejos da carne. Isso é interessante porque, já caminhando para o final, para não estender muito, Jesus ele fala no versículo 44 o seguinte: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas daquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Isso é muito interessante porque ele está falando: quem crê em mim, crê no Pai. Quem me vê, vê o Pai. Porque ele me enviou. Isso nos traz a essência de Jesus, a deidade de Jesus, a pré-existência. Ele sempre existiu como Deus. E no versículo que eu deixei em destaque, então ele está falando de crer. Aquele que crê em mim, crê no Pai. Aquele que me vê, vê o Pai. Outro versículo, não vou lembrar onde está escrito, fala assim: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus disse isso. E ele fala no versículo 46 o seguinte: eu vim ao mundo como luz. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não pereçam nas trevas. Então Jesus ele veio para a salvação, para nos dar luz, para nos tirar das trevas que é o pecado. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O plano de Jesus foi vir para salvação. Mas lá no versículo 48 ele fala o seguinte: 47 e 48. No finalzinho de 47 fala assim, eu vou ler o 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus ele veio para dar salvação a todo aquele que nele crê. E ele continua: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi condenará no último dia. Ou seja, ele veio em vida, tabernaculou, o Deus encarnado, se fez carne, habitou entre nós, morreu no duro madeiro da cruz, para te dar perdão, para te dar salvação. Ressuscitou para que nós tenhamos vida. Mas, consequentemente, todo esse plano de salvação, de remissão, a palavra que ele proferiu, aquele que não crer no que ele pregou, que foi enviado pelo Pai, ele continua no final do versículo, que tudo que ele fez e falou foi porque o Pai determinou, porque o Pai mandou. Então eu não vim para julgar nesse momento, eu vim para salvar. Mas se vocês não cumprirem o que de mim foi pregado, no último dia vocês serão condenados.
E o versículo que eu deixei em destaque é o versículo 46, que fala: eu vim ao mundo como luz, para que todos aquele que crê em mim não pereça na treva. Jesus, ele é a luz do nosso caminho. Ele é a luz que nos conduz à vida eterna. E se nós estamos em Cristo, não andamos mais nas trevas, na escuridão, não estamos mais em condenação, estamos na luz de Cristo. Então quem está em Cristo não anda em trevas. Quem está em Cristo anda em luz. É por isso que ele disse, para que nós sejamos a luz do mundo. Então quem está em Cristo não anda em trevas, meu irmão. Se você está em Cristo, dá um glória a Deus aí. Porque a escuridão, as trevas, a mentira, o pecado, a enganação não permanece em ti. Mas a luz de Cristo que nos conduz à salvação, à vida eterna. Quem está em Cristo não anda em trevas. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira abençoada por Jesus Cristo e Yeshua, salvação. Que Ele possa te conceder um ótimo dia abençoado por Ele. Graça e paz e fiquem com Deus.